E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gostaram? Eu sou o Carlos, da Pintura Laca, e eu ensino homens e mulheres a faturarem mais de R$ 7.000 com a laqueação Brilho Perfeito. Ó, de novo. Ó, que legal, pessoal. Então, hoje eu vou falar um pouco do que a maioria das pessoas, deixar até aqui assim, ó. Do que a maioria das pessoas acabam me perguntando. Carlos, mas como chegar nesse acabamento, nesse preto, principalmente o preto, é uma cor extremamente difícil, principalmente o brilhante, né? Quem já tentou pintar ou para quem nunca se arriscou a fazer o preto brilhante, é uma das cores mais difíceis de fazer. O porquê? Porque a cor preta, ela realça tudo, né? No caso aqui é um alto brilho, né? O que às vezes as pessoas costumam falar também do black piano, né? Então, como chegar nesse acabamento? Antes de falar o como, eu vou contar um pouco dos, de tudo o que eu passei para chegar nesse nível. Não foi fácil. Por vários momentos, logo no início, eu recusava fazer esse tipo de acabamento, porque eu não conseguia, literalmente, eu não conseguia fazer, né? Olha, eu acredito que eu fiquei quase uns 2 anos, depois que a gente já estava laqueando, eu recusava. Quando era um preto brilhante, ou mesmo o brilhante, eu falava, não estamos com agenda para fazer. Enfim, eu dava alguma desculpa, ou eu falava que não fazia mesmo, até para o cliente não ficar esperando, né? E por que dessa dificuldade? Porque todas as vezes que a gente tentava fazer o preto brilhante, ele ficava ou escorrido, ou a famosa casca de laranja. Era um tempo absurdo de polimento. Para você ter uma ideia, né? Esse tampo que eu fiz o polimento, né? Geralmente a gente faz o polimento para tirar algumas sujeirinhas que caem, alguma coisinha bem pouca, na verdade. O polimento que eu fiz aqui não foi para nivelar casca de laranja. E aí o que acontece, pessoal? Antes não. Antes eu tinha que fazer o polimento para tirar a bendita casca de laranja. E aí, acredito eu que eu teria gastado aí por baixo. Olha, aqui eu acho que eu gastei meia hora, no máximo, estourando. Anteriormente, fácil, eu teria gastado aí em torno de meio-dia, talvez um dia todo. E nas bordas,
né? O que o pessoal costuma falar é que ele dá uma queimada no polimento. E o que... Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo essas quinas aqui, ó? No polimento é muito fácil você acabar exagerando no polimento e ele acaba tirando a tinta, acaba aparecendo o primer. Isso que o pessoal chama de queimar, né? Os cantos. E isso é um problema, porque se você tentar fazer um retoque, seja no pincel, seja, sei lá, de qualquer outro formato, não fica bom. E lembra, que eu falei desde o princípio, o preto, ele é uma cor bem, assim, ele realça as imperfeições. Da mesma forma que ele embeleza justamente por causa disso. Né? E deixa eu mostrar aqui a lateral dessa peça aqui, ó. Tá vendo? Quando eu falo que ele realça as imperfeições, tá vendo que aqui, ó, a quina, ele dá um destaque. Esse friso aqui, ó, também ele dá um destaque, tá vendo? Então assim, ó, qualquer tentativa de fazer algum ajuste, algum acerto ou alguma pincelada, ele vai gritar, né? E aí que eu ficava lá, parecia que eu estava esfregando, aliás, eu me sentia secando o gelo. Para quem já trabalhou com polimento, sabe muito bem que o processo de polimento é você iniciar o nivelamento ou a possível correção com lixas da água. E aí você pega a lixa da água e ele é um grão extremamente fino, né? Justamente para não riscar muito a peça. Então você pega aquela lixa com um taquinho, água. Tem pessoas que recomendam colocar um pouco de sabão para a lixa ele não prender, né? Para ele deslizar na peça. Só que se você coloca muito, você acaba perdendo a eficiência da lixa. Isso vocês têm que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a lixa ele tem a característica de fazer o corte. A água ele já diminui o poder de corte, justamente para ele não riscar tanta peça. O fato de você colocar um sabão para você não ter o risco de você travar, né, e marcar a peça. Muitas vezes quando você está lixando, a lixa ali acaba criando um vácuo, né, entre a superfície e a lixa e a água, e aí ele trava. E aí nessa travada, às vezes ele marca a peça. Então, a característica do sabão é isso. No meu caso, hoje, eu acabei até criando uma certa prática, né? De tantas vezes, inúmeras vezes que eu tive que tirar os cascas de laranja, que eu não preciso mais desse detalhe do sabão. Mas para quem está começando, eu recomendo assim uma gotinha, sabe, de, sei lá, de detergente neutro, nada mais do que isso num frasco, bem pouca coisa.
Ajuda bastante, evita você estragar sua peça e ajuda até você pegar um pouco mais de prática nesse tipo de lixamento para o polimento. Então, voltando lá atrás, tinha essas dificuldades, dava muito casca de laranja, muito escorrido, ia fazer a parte do polimento, acabava com as bordas queimadas, saía a tinta, aí tinha que lixar de novo, pintar de novo e, enfim, uma peça que deveria, sei lá, estar pronta rapidamente demorava, ó, alguns dias. Então, por um momento da nossa vida como laqueação, né? Acabamos recusando. Mas uma das coisas que tem que ficar muito claro é que você só vai aprender a fazer no caso, a pintura, fazendo, né? Não tem como você aprender na teoria, não tem como você aprender, tipo, sem fazer, sem pintar, sem polir, sem passar por tudo isso que eu falei para vocês. A casca de laranja, acho que vocês podem pular essa parte, mas a parte do polimento, mais cedo ou mais tarde, vocês vão acabar queimando maquina. Eu diria que é evitável, mas não é fácil você preservar as quinas, né? Quem faz os polimentos automotivos sabe muito bem também dessa situação, mas é prática, é cuidado, é você saber manusear a politrice, saber até onde você pode chegar, como você posicionar a máquina para não acontecer isso, né? Então, inevitavelmente, em algum momento, vocês vão acabar queimando as quininhas. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu descobri depois dessa trajetória de ficar batendo a cabeça, de ficar tentando, consertando, a ponto de olhar e falar, puxa, eu não nasci para pintar, foi parar um pouco e pensar, puxa, mas se a parte da pintura ficasse já de um modo que ele ficasse com menos casca de laranja, será que eu gastaria tanto tempo polindo e correndo risco? Será que se o meu ambiente de trabalho tivesse o menos risco de cair sujeira em cima da pintura, será que eu teria que ficar batendo a cabeça com isso? E aí, diante dessa reflexão, revendo todo o processo, tudo, eu fui consertando cada errinho, cada detalhezinho. Já fiz um vídeo aqui falando dos erros, né? É isso que eu quero dizer. Não adianta a gente tentar cobrir um erro causando um outro problema. E é isso que vocês têm que tomar cuidado. Assim, não resolve um problema causando outro problema. No meu caso, lá atrás, que eu fazia tanta casca de laranja, eu queria resolver problemas de pintura, só que eu causava problemas no polimento. Então, assim, ó, se você quer chegar nesse nível, você precisa prestar bastante atenção em cada etapa da sua pintura.
que vai desde a preparação da peça, o primer, o lixamento do primer, a aplicação da tinta, para partir para um polimento para resolver pequenos defeitos e não resolver todos os defeitos. Vou fazer uma comparação, né? Estamos aí próximo da Copa. E aí no jogo, não sou uma pessoa que assiste muito futebol, então assim, me desculpa bastante se eu errar em alguma coisa. Mas, por exemplo, nas finais que tem a prorrogação e aí se não fizer vai para os pênaltis, não é assim? Se um time, né? Aliás, se os dois times fizeram um jogo ao qual eles querem definir no pênalti, e aí o pessoal até fala assim que seria sorte, mas eu acredito que não, é muito preparo físico, mental, equilíbrio emocional, que vai fazer com que aquele time ganhe ou perca do adversário. Na verdade, quando vai para os pênaltis, o que está em jogo não é só a técnica, mas também a parte do preparo psicológico. Então, a mesma coisa na parte da pintura. Se você deixa para resolver todos os problemas no polimento, teoricamente você está indo para a sorte, principalmente se você já tiver marcado uma data de entrega com o seu cliente. E aí, para que, assim, o que a gente deve fazer para que a gente não faça isso, de ir para a sorte? Você começar o jogo jogando bem, né? Tentando fazer o gol logo no começo do jogo, para já definir no primeiro e no segundo tempo, nos 90 minutos de jogo. E a mesma coisa que eu faço hoje na minha pintura, né? Fazendo uma comparação, eu tento fazer uma boa preparação da peça, né? Tento tirar todas as imperfeições, faço a melhor aplicação de primer possível, faço o melhor lixamento do primer possível, faço a melhor aplicação da tinta possível, para que quando chegar no polimento fique mais tranquilo. Esse é a base, né? Essa é o princípio que eu utilizo para ter chegado nesse resultado. Lógico que existe assim regulagem de pistola, a preparação do produto para fazer a pintura, há N processinhos nessa jornada, que seria impossível falar em tão pouco tempo, mas o conteúdo que eu estou fazendo para vocês já tem vários desses pedacinhos ao longo desses vídeos que eu venho fazendo para vocês. Então, se vocês gostaram, continue assistindo os vídeos. Se tiverem perguntas, mandem nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!